Good morning, Sanbonan. Que bom é estar convosco para compartilharmos a palavra de Deus. Nos últimos dias eu tenho postado tenho feito alguns posts falar acerca de ser bom, ser aceite e alegria, né? Uma das coisas é a alegria que as pessoas têm para consigo. Fui aprendendo que não é todo mundo que vai se alegrar conosco. Não é todo mundo que vai se alegrar conosco. Alguns vão se alegrar, alguns não vão se alegrar conosco. Mas isso não começa de nós. Desde os tempos passados tem acontecido. Se fores a ler João 7, versículo 12, diz assim: E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam, ele é bom, e outros não, ao contrário, ele ilude o povo. Então aqui nós entendemos que a Bíblia diz que havia murmurações no meio do povo a respeito dele. Havia murmurações no meio do povo a respeito dele. E alguns comentavam que ele é bom. Quer dizer que havia comentário ao respeito de quem? De Jesus. Então a Bíblia diz que alguns comentavam que ele é bom. E outros não. Outros traziam comentários mais ao contrário daquilo que os outros diziam. Então os outros diziam, não, ele não é bom, mas antes ele engana as pessoas, ilude as pessoas. Então havia uma divisão. E olhando para essa parte da Escritura, você vai entender que não são todos que irão falar bem de si, ou não são todos que irão falar mal de si. No meio do povo, no meio da sociedade, em meios onde você se encontra, sempre haverão murmurações. Alguns vão falar bem ao seu respeito, mas alguns vão aparecer para falar mal. Mas tudo isso, uma das coisas que você tem que saber, que você precisa estar focado naquilo que você é. A única pessoa que conhece se você é bom, se você é mau, é você mesmo. Então, esses comentários, essas murmurações não podem te afetar. Você precisa estar focado e sabendo o que você está a fazer. You must know what you are doing. You must keep your focus, even if others are talking bad about you, others are... Alguns, cada um fala o que quiser. As pessoas vão falar o que quiserem a seu respeito. Então, eu dizia que em algumas visitas que nós, de repente, eu não tenho no anúncio quando eu vou visitar. Sempre que eu anuncio, tem havido obstáculo para lá chegar. Mas, de todas as visitas que temos feito, via surpresa, todas essas coisinhas, nós vamos encontrando alguns se alegrando com a sua vinda. Você consegue ver a alegria que as pessoas eles mostram, alegrias que eles manifestam ao seu retorno. Um dia visitei em casa de um dos irmãos, irmão Edson, ele tem estado conosco aqui. A primeira pessoa que me recebeu foi o filho. E eu vi a alegria transbordando na vida daquele menino. Era um menino, mas ele ficou tão feliz antes dos pais saberem que eu estava lá. Mas a recepção do rapaz foi excelente e eu fiquei muito abençoado, porque eu vi a alegria. Aquela alegria mostrava que estava a mostrar que mesmo para mim você é bem-vindo a esta casa. Então, essas pessoas existem. Mas também existem alguns lugares onde você anda e você se arrepende de ter ido para esses lugares, para essas casas, por causa da própria recepção.
de como as pessoas te recebem. Alguns preferem que te convidar para tu entrares, alguns param exatamente contigo ali, param, estão conversando. É uma das formas de mostrar que o limite é aqui, tu não deves mais passar para lá. Mas todas essas coisinhas nunca, se você é uma pessoa do povo, se você caminha com as pessoas, essas coisas não podem te afetar. Você precisa manter focado. Por isso a Bíblia diz, enquanto uns murmuravam, enquanto outros, a Bíblia diz que Jesus, ele não parou de pregar. Foi exatamente naquele momento onde ele levantou, parou no meio do povo e ele disse, você tem sede, venha e beba. Mas para alguns, talvez se fossem pessoas iguais a nós, seria uma oportunidade que esse lugar eu não vou pregar porque as pessoas não gostam de mim. Mas mesmo assim ele continuou, parou no meio deles, aqueles que queriam lhe matar, porque a Bíblia diz que queriam lhe matar, procuravam lhe matar. Então, dessas coisinhas, haviam pessoas enviadas para poder o prender, para ele ser morto. Mas mesmo assim ele sabia, mas não parou de fazer aquilo que é a vontade de Deus. So, you must not stop. You will face challenge, you will face problems, but one thing you have to do, you must keep your focus. You must keep your focus. You know who brought you to where you are. Você conhece quem te trouxe onde você está e você precisa, em primeiro lugar, obedecer a ele. Tá? Eu falei da irmã que O que mais me alegrou, por exemplo, há coisas que podíamos comentar, trazer aos comentários. Há muita coisa que as pessoas vão fazendo por nós que podíamos postar aos Facebook e tudo isso. Não é a batata doce que ela me ofereceu. A batata doce só veio para complementar a alegria. Então, a minha chegada, estava com a irmã, a alegria dela nos fez estarmos bem, nos sentirmos à vontade. A alegria dela, a alegria da sogra. Estou a falar da irmã Epaína, por aí, a sogra, tudo. Fomos tão bem recebidos. Então, essas coisas, quando te encontram num tempo onde você não sabe se ainda é bem-vindo ou não, num determinado lugar. Existem alguns lugares onde você vai e sabe certamente que ainda você é bem-vindo, mas chega um tempo onde levanta-se uma tempestade e você fica sem saber se ainda é bem-vindo ou não. Se você ainda é amável ou já não é mais amável. Então, quando esse momento, você se encontra nesse momento, quando aparece alguém que transborda alegria quando te vê, isso é uma resposta de Deus, de dizer, ainda que possível existir em pessoas que não gostam de si, mas existe pelo menos uma pessoa existe que se alegra contigo. Então isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Isso nos abençoa. Isso nos abençoa bastante, porque isso é uma consolação, porque você vai saber, pelo menos só aceite. Uma pessoa nos aceita. Então, quanto a isso, não é uma situação de dizer, porque não, mesmo Jesus no seu ministério, por exemplo, aqui onde nós lemos, diz que havia murmurações entre o povo. Alguns viram que Jesus era boa pessoa. Mas alguns disseram, não é boa pessoa, o que ele está fazendo está a iludir as pessoas. Quando se diz você está a iludir, estão a dizer que você está a mostrar uma face que você não é. Está a mostrar uma face, aquilo que aparenta ser, no que está iludindo, está enganando as pessoas. Então, independentemente de você estar a fazer coisas, estão a dizer o que você está a fazer, está a tentar querer tirar proveito das pessoas. Então, alguns diziam isso, alguns diziam que era bom. Mas Jesus, em nenhum momento, a Bíblia diz que quando houve oportunidade para ele ministrar, no mesmo lugar onde havia murmurações, havia perseguidor, havia pessoas para matar, quando ele teve oportunidade para poder ministrar, ele parou e ministrou a palavra de Deus. E ele fez um convite. Você que tem sede, venha às águas e beba, como está escrito, como dizem as Escrituras, rios de água viva
irão fluir sobre o seu ouvido. Então isso impacta a nossa vida, isso muda, isso faz muita diferença. Quando você é amável, quando existe uma pessoa que se alegra, uma pessoa que traz admiração, uma pessoa que vê alguma coisa, muitas das vezes há coisas que nós não conseguimos ver mesmo ao nosso respeito. E aparece alguém sorrir contigo, aparece alguém abre o coração, aparece alguém super à vontade consigo. Isso é uma consolação. Quando você é do povo, quando você está no meio do povo, está a servir a Deus, está a liderar uma igreja, está a liderar um grupo de pessoas, é chefe no teu setor de trabalho. Pelo menos quando aparecer que se alegra contigo, isso é uma grande consolação. Então, eu aprendi através disso que não. Por exemplo, no versículo de número 11 diz: então os judeus procuravam na festa e a procuravam, onde estará ele? E havia grandes murmurações entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam, ele é bom, e outros não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Mas no meio de tudo isso, as pessoas só murmuram, o murmúrio termina por dentro. E a Bíblia diz que ninguém ousava falar em público. Tanto os que diziam que era bom, tinham medo de dizer claramente que era bom por causa dos judeus, porque os judeus podiam perceber. Mas a Bíblia diz que ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Ninguém falava nas esquinas. Quantas pessoas não têm coragem de falar? São covardes. Pessoas covardes vão falar nas esquinas ao seu respeito. Porque são covardes e nunca vão te enfrentar. Por quê? Porque sabem que tudo quanto estão levantando são calúnias, são defamações. A defamação vem para te defamar, vem para te tirar o que você é. Independentemente se você falha ou não falha. Ninguém que não falha nessa vida. Todos nós falhamos, e algumas pessoas vão usar da falha como se nunca tivessem falhado na vida. Estamos juntos, né? Então, não se abale, não se deixe levar com o que as pessoas dizem a seu respeito, mas keep walking, você tem que continuar caminhando e focado naquilo que você está fazendo. Mantenha-se focado naquilo que você está fazendo e o resto deixa Deus tomando conta da sua vida. O que eu sei que você é uma bênção, o que eu sei que para Deus você é uma grande bênção. O que os outros dizem, elas não dizem só por dizerem, porque vocês estão a ser usados, algumas pessoas estão sendo usadas pelo diabo para falar talvez o que estão falando ao seu respeito. Algumas pessoas estão sendo usadas por Deus para falarem daquilo que você é. Então, focus. Keep focusing. Não olhe para os lados. Não pare de ser o que você é. Continua. Pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa. Ou se não existe uma pessoa por fora, tu tens a tua família. A tua família são os seus primeiros fãs. Tua esposa, teus filhos, a sociedade. Esses são os primeiros teus fãs. Então, você tem o maior apoio. Quando sai para lá fora, te apedrejam, te falam mal de si, tu tens a tua família. Tua família são os primeiros adeptos seus. Então, fique feliz com isso. Esses jamais vão te apontar com dedos. Que Deus abençoe a todos hoje. Em nome de Jesus. Saiba, no meio de muitos, pelo menos uma pessoa que te ama existe e que se alegra com a tua face. Pega nisso. Uma das pessoas sou eu.